vamos para a aula de número 7, nosso 7º encontro, estudando a Confissão de Fé Batista de 1644. E hoje nós vamos estar tratando sobre a soberania divina no chamado e no ofício do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos estar meditando em 2 artigos da Confissão, o artigo 12 e o artigo 13. Vocês vão perceber que o artigo 12 é grande, mas o artigo 13 é bem pequeno. Então, praticamente um artigo grande que nós vamos meditar nessa noite. Também lembrá-los que cada um dos artigos está munido com textos da Escritura, para que tudo aquilo que for afirmado aqui, vocês precisam conferir na Palavra de Deus para saber que as coisas realmente são assim, para entender que a nossa confissão de fé e os nossos pais batistas tiveram o maior zelo em falar exatamente aquilo que a Escritura fala, ensinar conforme a Palavra do Senhor. Então, vamos para a nossa leitura, para a nossa aula, lembrando que o tema, a soberania divina no chamado e no ofício de Cristo Jesus. O artigo 12 diz assim: neste chamado, a Escritura sustenta 2 coisas especialmente consideráveis. Em primeiro lugar, o chamado para o ofício, e em segundo lugar, o ofício em si mesmo. Em primeiro lugar, ninguém toma esta honra senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo, sendo esta uma unção especial de Deus Pai, pelo que um pacto especial sendo feito, ele ordenou o seu Filho para este ofício, cujo pacto é que Cristo seria feito um sacrifício pelo pecado, e ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Este chamado, portanto, contém em si mesmo escolha, pré-ordenação e envio. A escolha diz respeito à finalidade, a pré-ordenação aos meios, o seu envio à execução em si, todos a partir de pura graça, sem qualquer condição prevista nos homens ou no próprio Cristo. Artigo 13. Assim, este ofício de ser mediador, ou seja, ser profeta, sacerdote e rei da Igreja de Deus, é tão próprio de Cristo, de forma que isto não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido de Cristo para qualquer outro. Amém. Até aqui. Tem alguns temas que eu separei para nós estudarmos hoje, irmãos, porque esses 2 artigos, na verdade, eles são uma continuidade do que nós estudamos na semana passada. Semana passada começamos a falar de Cristo como mediador da nova aliança, mediador do pacto da graça. E aqui os artigos vão tendo continuidade. O ensino que da semana passada continua no ensino desses 2 artigos que vamos estudar agora nesta semana, né, na aula de hoje. Então eu separei alguns temas importantes, mas sempre lembrando que o foco do nosso estudo aqui vai ser mostrar a soberania de Deus em levantar Cristo para esse ofício, essa escolha divina do Senhor Jesus para este ofício de ser o mediador e o cabeça dessa aliança. Primeiro, nós temos aqui uma distinção que é fundamental. O texto da confissão, ele inicia com uma distinção crucial entre o chamado para o ofício e o próprio ofício. Então, nós não podemos confundir, por exemplo, o trabalho em si que é executado e aquele que é chamado para executar o trabalho. Ou seja, o ofício não pode ser confundido com o chamado de Deus para aquele ofício. São coisas diferentes aqui. E essa diferenciação, ela é essencial, porque ela estabelece o entendimento de que, antes de contemplar a natureza do trabalho ou a missão que deve ser realizada, é imperativo reconhecer a origem divina desse chamado. Pense um pouco no ministério pastoral, que está mais perto da nossa realidade para entender isso. Um pastor, ele não simplesmente se coloca ali à disposição para servir a Deus, um homem. Primeiro, esse homem precisa receber de Deus o chamado.
ele precisa ter a vocação para isso. Da mesma forma, os cristãos. O homem natural, por si mesmo, não se apresenta para servir a Deus, a Jesus Cristo. Na verdade, ele tem ojeriza disso. O cristão, o homem natural, antes de ser um cristão, ele quer tomar distância do Evangelho. Porque a Bíblia diz que o homem natural ele é inimigo do Evangelho. Ele não é amigo da palavra de Deus, ele não é amigo da igreja, não é amigo de Cristo, ele se constitui inimigo do Evangelho, inimigo da igreja, inimigo de Cristo. Então é impossível que o homem natural se coloque e diga com sinceridade, estou aqui para servir a Deus. Quando é que o homem natural se coloca assim? Quando ele recebe de Deus a vocação, quando Deus soberanamente o chama para esse ofício de ser cristão. Então, da mesma forma, o ofício de Jesus Cristo é um chamado de Deus Pai ao Deus Filho e ao Deus Filho encarnado para que ele seja o mediador do seu povo e dessa nova aliança. Então, esse chamado de Jesus, ele tem uma origem divina, sobretudo. A origem vem do próprio Pai. O chamado não pode ser confundido com caprichos humanos. Eu vou porque eu quero fazer isso. Eu vou porque eu me sinto capacitado. Não, é mais do que isso, gente. Qualquer chamado, especialmente considerando este chamado do Senhor Jesus, é um chamado que precisa ter uma cobertura divina. Deus precisa chamar alguém para o ofício que ele vai desempenhar. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim, que a seara é grande, mas os trabalhadores, os ceifeiros, são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara para que ele mande trabalhadores. Essa passagem ilustra muito bem isso. Para que haja evangelização, é preciso que Deus envie homens, vocacione homens, desperte homens, cristãos, homens e mulheres aqui, para evangelizar, para pregar. Então, a primeira distinção fundamental aqui, entre o ofício e o chamado e o ofício em si mesmo, é que o chamado é divino, e não é um capricho humano, não é uma convocação soberana da parte de Deus, que precede qualquer ação ou qualquer realização no âmbito deste ofício. Então, é uma coisa que começa no alto, começa com o Deus Todo-Poderoso, e de lá ele chama aquele que ele vai direcionar. No caso do nosso Senhor Jesus, Deus, chama Cristo para o ofício de ser o mediador. Note que a confissão é muito clara nisso, né? Ela vai dizer que ninguém toma esta honra senão aquele que é chamado por Deus, e ninguém mais além daqueles que são chamados por Deus. E nós temos aqui um outro aspecto também da soberania divina nesse chamado. Quando a nossa confissão insiste em dizer que somente aqueles que são chamados por Deus podem assumir o ofício, ela enfoca o direito divino de escolher para trabalhar quem Deus quer que trabalhe. Não é simplesmente chegar e tomar um posto por si mesmo, mas são pessoas selecionadas que o próprio Deus, na sua soberania, separa, escolhe e envia para o ofício que ele quer enviar, para o trabalho que ele quer enviar. A igreja tem muitos dons, irmãos, muitos dons e talentos, mas os talentos dos irmãos são diferentes uns dos outros. Um tem talento X, o outro tem outro talento especial, aquela outra irmã já tem um talento diferente. E veja, esses talentos são dados por Deus, é a vocação daquela pessoa. Ele recebe um talento, ele recebe um dom para que ele possa usar para a glória de Deus, mas os talentos não são iguais. Então alguém não pode dizer assim, eu queria ter o dom de evangelizar, mas Deus me deu o dom de oração, por exemplo. Ninguém deve fazer esse tipo de questionamento, porque Deus soberano é quem distribui os seus dons e talentos como lhe apraz. Então, a uns ele chama para pastorear, a outros ele chama para ser evangelista ou mestre na igreja, e assim ele vai distribuindo os talentos dele como lhe apraz, conforme ele quer. Então, aqui também há um aspecto da soberania divina. Esse princípio
ressoa com a ideia de que a vocação sagrada ela é intrinsecamente ligada à eleição divina, não deriva de qualificações humanas. Vocês já viram muitas igrejas, irmãos, se perderem, porque elas vão olhar para as pessoas no pastorado, elas vão escolher pessoas para o pastorado, e elas escolhem às vezes uma pessoa que fala bem, que é disposto, que é ali, toda coisa ele está ali no meio, mas ela não olha para os lembretes que Deus dá, conforme a instrução, por exemplo, que Paulo dá a Timóteo e a Tito, que os homens preparados por Deus para o ministério vão apresentar características, eles vão ter qualificações que a igreja vai ver, mas às vezes a igreja esquece o que a Bíblia diz para escolher um pastor e começa a escolher com as suas próprias qualificações, as qualificações que a própria igreja acha mais adequado, e ela vai assim escolhendo homens que não foram chamados para o ministério pastoral, e estes homens não serão pastores da igreja. Receberão o título de pastores, receberão, mas não são verdadeiros pastores da igreja, porque nunca foram chamados por Deus para pastorear. Foram chamados pela igreja, mas não foram chamados por Deus. Então não receberam os dons e talentos que Deus dá aos seus ministros do evangelho. Então, a confissão, ela de maneira adequada mostra que esse chamado, ele pertence àquela esfera da soberania divina. Deus faz o que quer com o que é dele, Deus dá seus talentos para quem ele quer, distribui como lhe apraz, e assim também foi no ofício do mediador santo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não deriva de qualificações humanas, não deriva de ambições do homem, mas da vontade soberana de Deus. E isso serve como um lembrete humilhante para todos nós, homens, de que os propósitos de Deus transcendem a nossa compreensão e a nossa capacidade humana. Veja, irmãos, você tem que pensar um pouco nisso, porque quando você começa a entender que estas coisas, que Deus, a maneira como Deus opera e distribui dons e talentos, não depende de você, você então fica completamente nas mãos de Deus, para dizer assim: Senhor, usa-me como tu queres, isto é, capacita-me da maneira que o Senhor quiser, coloca-me no teu serviço aonde o Senhor quer que eu trabalhe. Às vezes você quer outra coisa, mas o dom e talento que Deus te deu é para uma coisa diferente daquela que você queria. Então, todas estas coisas são humilhantes para nós, porque não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus que prevalece. É a vontade do Senhor. Então, o chamado é soberania divina. Lá em Hebreus 5, nos versos 4 e 6, esse trecho da Bíblia ele estabelece que ninguém pode assumir a honra do sacerdócio a não ser que seja chamado por Deus, assim como Arão foi chamado por Deus. Não foi Arão que se apresentou diante de Deus para ser um sacerdote, foi Deus quem chamou Arão para o sacerdócio. Então nenhum de nós pode se apresentar com essa pretensão, humanamente falando: eu quero porque eu quero, é isso que eu quero ser. Você precisa receber o chamado divino. Hebreus 5, 4 ao 6 ilustra muito bem isso, irmãos. E isso ressalta também, mais uma vez, a soberania de Deus nesse chamado. No verso 5, especificamente, aplica este princípio a Cristo, evidenciando que o Senhor Jesus foi chamado por Deus conforme um pacto especial para ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E esse versículo confirma o chamado divino como uma iniciativa que é exclusivamente da parte de Deus, não de homens, reforçando essa ideia do sacerdócio, do ofício sacerdotal de Cristo, sendo estabelecido por uma escolha divina e soberana, não por aspiração ou mera vontade humana. Veja, até o chamado do Senhor Jesus, o Pai soberanamente, não é quem vai dar a ele o chamado e o ofício em que ele vai trabalhar. O Pai soberanamente faz isso. Na teologia, isso é chamado de economia da Trindade, aonde as três pessoas da divindade decidem os papéis que vão ser exercidos por elas na história.
Então, Cristo é aquele que decidiu vir ao mundo, e o Pai o envia ao mundo, e o Filho quer, então, obedecer ao Pai e vir ao mundo. Perceba, há ali uma vocação da parte divina, até para o Filho, até para Jesus Cristo. A confissão também fala sobre esse papel exclusivo de Deus Pai. Note que o nosso documento de fé dá ênfase nessa ação especial de Deus Pai, ordenando seu Filho para o ofício mediante um pacto especial. Vocês sabem que um pacto é uma transição, é um acordo que é feito entre partes. Então, se eu faço um pacto aqui com a irmã Dina, eu estou me comprometendo com ela e ela está se comprometendo comigo, nós entramos então numa aliança, eu tenho uma missão a cumprir, ela tem uma missão a cumprir, eu tenho partes a obedecer, ela tem partes a obedecer, etc. Isso é um pacto feito entre homens. A nossa confissão de fé diz que houve um pacto especial de Deus Pai com o Deus Filho, é o pacto trinitário, na verdade. E nesse pacto especial, o Pai dá função ao Filho de vir ao mundo, de ser o mediador da nova aliança, e o Filho se submete ao Pai neste pacto especial de obedecer tudo aquilo que o Pai lhe mandou fazer. Esse pacto, na teologia do pacto, ele é chamado de pacto da redenção. Então, nós estamos falando de um pacto que foi feito na eternidade entre o Pai e o Filho, antes que houvesse mundo, antes da criação, e já nesse pacto eterno, o Filho decide vir ao mundo para salvar os eleitos de Deus. Ele recebe a incumbência do Pai, a vocação do Pai, e ele decide vir ao mundo em obediência perfeita ao Pai, para salvar os seus eleitos. Ele será o mediador desse pacto. Esse pacto, ele será o sacerdote, ele terá o ofício de sacerdote, o ofício de profeta, e também terá o ofício de rei sobre a igreja. Esse pacto enfoca também a preeminência de Deus Pai no plano salvífico e a submissão e a obediência do Filho aos desígnios do Pai, sublinhando aqui a profundidade da relação trinitária e seu papel na salvação humana. Se eu perguntar a vocês, quem é o Salvador? Qual é a resposta mais precisa? Seria, Jesus é o Salvador, seria, o Espírito Santo é o Salvador, seria, Deus Pai é o Salvador, ou seria, Deus é o Salvador? Se você disser assim, Jesus é o Salvador, você não está errado em dizer isso, mas se você disser isso, tendo em mente que o Pai e o Espírito não participam da salvação, você está errado. Porque Jesus não é o Salvador sozinho. Então a nossa confissão, ela enfoca aqui justamente o papel do Pai na salvação, porque Deus o Pai envia o Filho para salvar. Deus o Pai, ele dá ao Filho a vocação, a mediação dessa aliança que vai trazer salvação ao seu povo. Então o Pai participa do plano salvífico. Ele, na verdade, é quem coloca o Filho para cumprir essa missão. E o Filho, com obediência, cumpre a missão, os desígnios que recebeu do Pai. E isso mostra que a salvação é trinitária. Ora, Jesus Cristo morreu na cruz, correto? Ele morreu para salvar o seu povo. Mas como é que o seu povo é salvo? É preciso crer em Jesus. Mas de onde vem a fé? É dom de Deus. Ela não vem de nós, para que ninguém se glorie. Mas, especificamente, que pessoa divina opera a fé em nossos corações? É o Pai, é o Filho ou é o Espírito Santo? Espírito Santo. Ele ilumina as ações de Cristo, ele aplica a obra de Cristo, ele traz a fé, ele chama ao arrependimento. Essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. Então, se Cristo foi para a cruz salvar e o Espírito não agir, não há salvação.
Se Cristo está lá no céu e o Pai não enviá-lo à terra, não fizesse um pacto especial com ele para enviá-lo à terra, não haveria salvação. Então a salvação é trinitária. O Pai participa, o Filho participa e o Espírito Santo participa. E aqui nesse artigo, a confissão está dando uma ênfase na ação do Pai em vocacionar o Filho para este pacto e para essa missão de mediador. Isaías 53, verso 10, fala sobre a vontade do Senhor em esmagar o seu servo, Jesus Cristo, o seu Filho. A vontade do Pai em esmagar o Filho, isto é, em fazer com que o Filho sofra, porque a salvação vai depender do sofrimento, que é a morte dele. Então, Isaías deixa isso muito claro. E isso faz desse sacrifício de Jesus pelo pecado, e também promete que ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e que a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Então, esse versículo fica alinhado perfeitamente com a descrição desse pacto especial, pacto da redenção, entre o pacto trinitário, mas especialmente considerando aqui a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, neste pacto onde Deus envia e o Filho obedece. Deus entra num pacto especial com o seu Filho, Deus Pai. O Filho vem ao mundo a mandado do Pai para morrer, entregar sua própria vida, ser esmagado como era a vontade do Pai, para poder haver salvação para o seu povo. E ele, o Filho, Jesus, obedece perfeitamente o que o nosso Deus e Pai o mandou fazer. Há também uma tríade nesse chamado divino. O chamado compreende 3 pontos especiais. Veja, irmãos, a escolha, a pré-ordenação e o envio. Essa tríade reflete a integralidade e a complexidade do desígnio divino, abarcando desde a intenção de Deus até a realização daquilo que Deus intencionou. Então, essa tríade, que começa com o chamado, passa pela pré-ordenação e termina lá com a realização, com o envio do Filho Jesus, ela cumpre exatamente aquilo que era o plano de Deus, o Pai, o plano divino, para que o homem fosse salvo por meio do sacrifício de Cristo. Essa escolha denota a finalidade divina, o que Deus quer. Deus escolhe Cristo tendo em mente algo, salvar o seu povo eleito. Então ele chama o Filho se faz carne, como o Pai deseja, para que ele possa ser o sacrifício perfeito para a salvação do seu povo. Vocês já pararam para pensar nisso com profundidade, irmãos? Que para você ser salvo, foi preciso que Deus se fizesse carne, ele tinha que se tornar homem para poder representá-lo perfeitamente. Ele não podia ser um anjo, ele não poderia representá-lo de outra forma. Ele precisava se tornar homem igual nós, igualzinho a nós, para representar o pecador como ele é, um homem. Então, é por isso que lá Paulo diz lá na sua carta que o Senhor Jesus a si mesmo se humilhou tomando a forma de servo. Ele que é Deus, que é o Senhor, assume a forma humana de servo para nos representar e morrer em nosso lugar e nos salvar. Então, essa escolha aponta para essa finalidade. A pré-ordenação, que esse chamado também apresenta, aponta para os meios pelos quais a finalidade é alcançada. Então, como é que Deus intentou salvar o homem? Entregando seu Filho na cruz do Calvário. Então, tudo é pré-ordenado para que aconteça exatamente conforme o plano divino. É por isso que você vai encontrar na Bíblia várias passagens dizendo o seguinte: e Herodes, e Pôncio Pilatos, e todo o povo de Israel fizeram tudo aquilo que Deus havia pré-ordenado. Ou seja, eles são responsáveis pelos seus pecados, são responsáveis pela sua maldade, mas por trás disso há a preordenação divina de todas estas coisas, para que o plano de Deus se cumpra exatamente como Deus
estabeleceu no pacto da redenção. E então, quando o mundo é criado e a determinação divina, os decretos de Deus estão ali presentes, vem então, na providência, essa preordenação de todas as coisas se tornando realidade. E, finalmente, ao envio, que é a execução do plano divino na história. Uma coisa é o engenheiro pensar na casa, ele tá aqui mentalizando, projetando. Outra coisa é ele pegar o papel, abrir lá na prancheta e começar a marcar, anotar, deixar tudo prontinho. Quando ele termina, ele tem um mapa do projeto, ele tem um plano, mas a casa não está feita. A casa, quando ele começar a executar o que está escrito, é que a execução passa a virar realidade. Aquele projeto ou plano que está no papel começa a virar realidade quando ele começa a trabalhar literalmente na obra. Os pedreiros estão ali, os eletricistas estão ali, todo mundo está trabalhando para que aquele projeto, aquilo que está no papel, se torne realidade. No plano divino foi exatamente assim, meus irmãos. A execução desse plano divino de Deus na história humana é tão somente o que Deus planejou na eternidade. Então, tudo o que acontece, com Cristo Jesus especialmente, que é o assunto da nossa meditação, tudo que ele veio fazer e tudo que ele fez é o que estava pré-ordenado. É por isso que nós vamos encontrar Jesus dizendo várias vezes que veio fazer o que o Pai mandou. Eu vim fazer o que o Pai me mandou fazer. Ele ouvia as palavras do Pai. Ele dizia, eu falo tudo que o Pai me mandou falar. Então, ele cumpriu à risca o plano divino. Ele estava pondo em prática aquilo que ele recebeu instruções lá na eternidade. Como seria, como deveria acontecer. E tudo acontece conforme esse plano maravilhoso. Então, quando todos esses elementos são juntos, eles reforçam essa ideia de que o chamado e o ofício de Jesus são frutos da graça divina, imerecida e também incondicional. Tem uma citação aqui, irmãos, que mais uma vez eu acho que ela está errada. Talvez, eu não sei se o erro aqui é na tradução, na hora de digitar, o editor em português pode ter colocado, aqui o certo é Isaías 42:1, mas aqui na confissão tem 42:13. Se você tirar o 3 dá certinho, 42:1. Então eu acho que o 3 foi colocado aqui de maneira indevida. Existem erros na colocação de versículos bíblicos nas duas confissões de fé, erros originais, mas existem erros também que foram feitos já depois, quando as confissões estavam sendo traduzidas para versões em várias línguas, né? Então pode ser que isso aqui seja um erro ou na versão original ou na versão de tradução. Mas Isaías 42, verso 1, fala do servo do Senhor, escolhido, e em quem a alma dele, do Pai, se compraz. Deus coloca sobre ele seu espírito, indicando que ele foi o escolhido de Deus, e a finalidade desse chamado é apresentada para trazer justiça sobre as nações. Isso ressalta a escolha divina de Cristo para uma missão específica que ele recebeu, alinhando-se a esse conceito de que a escolha divina tem uma finalidade clara, a redenção e a justiça sobre toda a terra. Isso vai acontecer um dia. O plano de Deus não fechou, não acabou. Nós estamos agora mesmo vivendo esse plano divino conforme determinado. A providência divina está levando adiante o plano de Deus exatamente como ele determinou. Sem nada ser diferente. Nada muda no plano de Deus. 1 Pedro 1:20, aqui Pedro revela que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas revelado apenas nos últimos tempos para vocês. E isso enfatiza a preordenação de Cristo, sua missão, ofício, tudo isso foi determinado por Deus antes mesmo de Deus criar o universo, destacando o planejamento divino anterior
para ser cumprido só mais tarde aqui na terra. João capítulo 3, verso 17, também o capítulo 9, verso 27 e o 10, verso 36. Esses versículos aqui todos estão ensinando, eles apresentam todos uma mesma verdade, uma mesma coisa em relação ao que nós estamos ensinando aqui. João 3,17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. João 9,27 e João 10,36, esse tema é continuado, enfatizando a missão de Cristo como sendo divinamente ordenada. Como é que diz lá o João 3,16, um versículo tão famoso? Quem enviou? É isso que a confissão está dizendo. Essa soberania de Deus, o Pai, em enviar o Filho ao mundo para cumprir o plano divino, o plano já estabelecido pelo Senhor. E foi feito um pacto entre eles para que esse plano fosse estabelecido. E esse pacto, ele é chamado, como eu disse a vocês, pacto da redenção, porque ele é um pacto redentor, de fato. O pacto entre Deus Pai e Cristo, delineando o sacrifício vicário, a vitória sobre a morte e a promessa de redenção e reinado, ocupam um lugar central na teologia cristã. Esse pacto, irmãos, ele não é descartável. Ou seja, qualquer esquema teológico que não considere um plano divino anterior à criação, ele é falho. Ele não pode, nenhum esquema teológico pode negligenciar isso. Só que, para você compreender e aceitar que há um plano divinamente ordenado para o mundo, você precisa ser calvinista. Você precisa reconhecer que Deus já determinou todas as coisas que vão acontecer, esse é o plano dele, eterno. E muita gente ojeriza a palavra calvinismo, muita gente não quer nem ouvir falar esse nome, não sei porquê, mas é o que a Escritura nos ensina, essa é a realidade. Há um plano e agora o plano está sendo executado. Todas as coisas foram definidas nesse plano divino e agora, neste tempo, no mundo criado, todas as coisas estão acontecendo como o plano de Deus na eternidade. E há um pacto de redenção para que Deus, em Cristo Jesus, salve o seu povo. Esse pacto, ele não é apenas um acordo, mas ele é uma garantia de graça divina, prometendo não apenas redenção, mas também restauração e renovação de toda a criação. Imaginem um pouco, irmãos, se nós considerássemos apenas a salvação. Imagine bem. O que importa é ser salvo, você pode pensar. Não, você vai ser salvo e o mundo vai explodir, vai ser queimado, vai deixar de existir para sempre, ou haverá uma restauração de todas as coisas, como a Escritura ensina. As pessoas às vezes pensam que vão, quando morrerem, os crentes, por exemplo, vão morar no céu, lá no céu mesmo onde estão os anjos e agora estão os espíritos dos nossos irmãos. Então, pensa assim, vai lá é a eternidade, e nós vamos andar ali flutuando sobre as nuvens divinas, só os espíritos ali, e o seu corpo? A Bíblia diz que o corpo ressuscitará. Corpo é matéria. É só você pensar no corpo de Jesus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, não era uma aparência de corpo humano. Os discípulos de Jesus não viram apenas um formato, uma aparência. Eles viram Jesus de corpo e alma. E Jesus deixou isso claro quando disse para eles, olha, toque em mim, veja. Ele disse para Tomé, põe as mãos, Tomé, nas minhas chagas. Põe a mão no meu lado que foi ferido pela lança. Veja que sou eu mesmo, em carne e osso. Ele diz, o Espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. Então Jesus ressuscitou em carne. E qual é a promessa do Evangelho? A restauração do nosso corpo. A ressurreição da carne. O Espírito não morre. Isto é, ele não deixa de existir, ele não se acaba.
nem os espíritos dos ímpios. Então, o espírito está incompleto sem o seu corpo. É por isso que agora, os nossos irmãos que estão já no céu com Deus, eles já estão gozando as delícias do paraíso, mas não plenamente. Eles já estão no gozo do Senhor, mas não plenamente. Gente, será ainda melhor, maior do que o que já é agora para quem já está com Cristo. Se os nossos entes queridos que serviram ao Senhor e já morreram, partiram dessa vida, já estão lá em gozo, será ainda, isso é um antegozo na verdade, porque o verdadeiro gozo será quando Cristo voltar e os mortos em Cristo ressuscitarem e seus espíritos voltarem para seus corpos e então, glorificados, com corpos glorificados, eternamente viverem com o Senhor. E eu creio que será nesta terra restaurada. A terra foi feita para a habitação do homem. E Deus vai restaurar todas as coisas. Ele diz que a terra aguarda esse dia. O planeta, o universo, aguarda como uma mulher que está prestes a dar à luz, está ali ansiosa para que o menino nasça e a sua agonia acabe. Ele diz que é assim que a terra está, aguardando o dia da sua restauração. Paulo escreve isso aos Romanos. Assim, irmãos, este ensino que nós temos aqui na confissão de fé, deste pacto redentor, ele é abrangente. Ele não é, este pacto, a missão de Cristo em cumprir esse pacto, não reside simplesmente em salvar o homem, mas, no final, na regeneração de todas as coisas, na restauração de céus e terra. E esse aspecto do texto da nossa confissão de fé lança luz sobre essa amplitude, essa profundidade do amor de Deus manifestado na promessa e na provisão de salvação que Ele nos deu. Os nossos pais que escreveram a confissão de 1644, quando eles falaram sobre esse pacto eterno, esse pacto da redenção, eles tinham em mente o pacto da graça, porque o pacto da graça é o cumprimento do pacto da redenção. O pacto da redenção é feito na eternidade, e ele nada mais é do que o pacto da graça cumprido aqui na terra. Lá é o plano, aqui é o cumprimento, é a realização. Então os nossos pais batistas pensaram nisso quando eles falaram sobre esse pacto. Diferente do pacto de obras que foi feito com Adão no paraíso, o pacto da graça promete graça redentora a todos os eleitos de Deus que estão em Cristo, que é cabeça federal do seu povo, representante da aliança. Ele é o nosso representante, o nosso Senhor, o nosso cabeça. Assim como o homem é o cabeça da mulher no seu lar, Cristo é o cabeça da igreja no pacto. Ele representa a igreja no pacto, esse pacto da graça. E em Cristo as funções de profeta, ser o mediador do pacto implica ser o cabeça do pacto da graça, o que também implica em ser o salvador daqueles que estão nesse pacto e são representados por ele nesse pacto. E finalmente, irmãos, a exclusividade do ofício do Senhor Jesus Cristo. A confissão declara que o ofício de mediador é exclusivo de Cristo Jesus. E o texto não somente aponta para essa singularidade de Cristo, mas também a totalidade e suficiência de sua obra redentora. Às vezes, especialmente católicos romanos, tendem a dar a Maria o papel de mediadora. Vocês sabem disso. Então, as pessoas se reúnem, os católicos romanos se reúnem para rezar a Maria, pedindo a intercessão de Maria, pedindo para que Maria seja a mediadora para eles e Deus, quando a Bíblia claramente diz que há um só mediador entre Deus e os homens, não há mais do que um. Essa mediação é exclusiva de Cristo, nossos pais deixaram isso claro.
E também é claro que ao falar isso, eles estavam não apenas expondo uma verdade da Escritura Sagrada, mas eles estavam também rebatendo os erros do romanismo, do catolicismo romano. Isso aqui é uma apologia também. Cristo é exclusivamente o mediador. E aí eles estão rebatendo toda a ideia de outros mediadores, da petição que é feita a santos da Igreja Católica, da petição especialmente que é feita a Maria, mãe de Jesus, como se ela pudesse mediar entre Deus e os homens. Se Maria pudesse mediar entre Deus e os homens, a Escritura falhava. Porque Paulo escreve para Timóteo e diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, nenhum mais além dele. Maria não é mediadora, nenhum santo da Igreja Católica é mediador, nenhum dos nossos entes queridos que já morreram são mediadores. Cristo é o único mediador da aliança. Portanto, irmãos, assunções de profeta, sacerdote, rei, são cumpridas plenamente, oferecendo uma revelação completa de Deus, um sacrifício como profeta, ele revela Deus de maneira adequada, mas ele também tem um ofício sacerdotal, e como sacerdote, ele é aquele que apresenta o seu povo diante de Deus. Ele é o sacrifício, mas também é o sacerdote que se oferece diante de Deus o Pai. E essa exclusividade do nosso Senhor Jesus, profeta, sacerdote e rei do seu povo, ela rejeita qualquer tentativa de usurpar e compartilhar esse papel que é unicamente de Jesus, reafirmando aqui a centralidade da sua pessoa na obra cristã, na salvação. Então não há, é um pecado grave tentar compartilhar estes ofícios que são exclusivamente dele, de Jesus Cristo. Daniel 5, verso 14, esse texto fala sobre espírito de luz, entendimento, sabedoria, como qualidades divinas atribuídas, refletindo a preordenação e a capacitação divina. Atos 4, 12, aqui afirma-se que não há salvação em nenhum outro, exceto em Cristo, apontando ou sublinhando a sua função exclusiva de Salvador. Lucas 1, verso 32 e 33, aqui Lucas profetiza sobre o reino eterno de Jesus, estabelecendo como rei, ele é o rei do seu povo. E em João 14, verso 6, Cristo declara ser o caminho, a verdade e a vida, e aqui ele enfatiza sua função única como mediador entre Deus e os homens. Assim, esses dois parágrafos, irmãos, um grande e um pequeno, quando juntos, eles trazem esse ensino maravilhoso sobre a soberania de Deus o Pai e esse aspecto único e exclusivo de Cristo, o ofício de Cristo como sacerdote, profeta, sacerdote e rei do seu povo. Perguntas, irmãos, sobre o que nós estudamos hoje? Vamos lá? Aproveitem um momento para fazer perguntas, se houver. Douglas? Hã? Hoje não, não é? Duda. A Duda tem uma pergunta. A Bíblia responde isso. Ela diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Então, ela pode estar desqualificada para exercer o ofício. Uhum.
Deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa tem todas as qualificações para o chamado pastoral, não é isso? Em algum momento não deu mais para você. E aí a pessoa, em um certo momento, decide que não foi chamada para ser pastora. Ela entende que não dá para pastorear, é isso? Veja, eu entendo, num caso assim, que tal pessoa... Filtrar aí a pergunta, né? Uhum. Ele pregava, ele pastoreava, ele cuidava das ovelhas, enfim, ele tinha todos os pré-requisitos, todas as características, a igreja reconhecia, ele se reconhecia, mas em um momento ele apostatou da fé. Ele foi chamado, ou nunca foi chamado, ele foi tirado do dom, Se ele apostatou da fé, ele não foi chamado. Ele era o que a Bíblia chama de um lobo em pele de cordeiro. Parecia ser um pastor, dava na vista a impressão de ter sido chamado, de ter os dons e talentos, mas na verdade não era. A Bíblia fala também sobre isso, né? Sobre pessoas que parecem crentes, mas não são crentes. E assim são pessoas que parecem pastores, mas não são verdadeiros pastores de Deus. Porque pastor é um dom e uma vocação. E Deus só chama pastores, primeiro ele precisa que tal pessoa seja crente. Então não existe um pastor que não é crente. Para ser pastor, o pré-requisito é ser cristão, crente em Cristo. E Deus vai tirar dentre os crentes em Cristo aqueles para o ministério pastoral. Ele vai dar os dons e talentos. Então, se uma pessoa apostatar da fé, é porque ela nunca foi um cristão. Ela esteve na igreja, ela parecia crente, ela se esforçou, ela conhecia a Bíblia, porque ela lia. Então, ela tinha coisas naturais que qualquer pessoa pode ter. Veja, Satanás conhece as Escrituras muito bem. Ele citou as Escrituras para Jesus. Então, não é pelo conhecimento que nós vamos ter certeza que uma pessoa é crente, por exemplo. Ela pode conhecer muito e não ser crente. Os teólogos liberais, eles têm muito conhecimento da Escritura, mas eles não são cristãos, porque eles apostatam de verdades essenciais da Escritura Sagrada. Negar a divindade de Jesus, negar o nascimento virginal de Jesus, por exemplo, coisas dessa natureza. Então, isso mostra que a verdadeira fé não está no coração desses homens. tem como se conceituar a diferença, se tem diferença entre pré-ordenação, predestinação, ou até mesmo muitas vezes a Bíblia usa o termo ordenar. Essencialmente, não há diferença. Linguisticamente, não há diferença. Predestinação e pré-ordenação são a mesma coisa. Predestinar é pré-ordenar. Na teologia se faz uma diferença. Então, na teologia, predestinação diz respeito sempre à salvação. Então, não há predestinação para o inferno na teologia. Esse termo é aplicado dessa forma. Ele é aplicado sempre à salvação. E pré-ordenação é aplicado ao decreto, ou seja, à predestinação das outras coisas. Então, predestinação usa-se na teologia em relação à salvação, aqueles que foram predestinados para ser salvos, e pré-ordenação, as outras coisas que Deus predestinou que aconteçam, os fatos do dia a dia, as coisas que acontecem por aí. Mas isso é um senso comum na teologia, digamos assim. Mas se a gente for olhar linguisticamente, é a mesma coisa, não há diferença nenhuma. Rubens. Pastor, existe alguma medida de que Deus, tendo usado esse pastor que não foi chamado, e abençoar a igreja por muito tempo? Existe o quê? Uma medida em que Deus usou esse pastor que não foi chamado, e Sim. abençoou a igreja por muito tempo. E ele apostar toda a fé. Você quer saber se isso é possível, né? É possível, sim. Inclusive, tem uma colocação de um puritano famoso chamado Richard Baxter, que ele diz que no último dia, muitos pastores que abençoaram muitas pessoas com a pregação e que conduziram muitas pessoas para o céu, estarão no inferno, porque não eram convertidos de verdade, não eram pastores de verdade. Mas a palavra de Deus é poder. Então, mesmo ela sendo falada, pregada pela boca de pessoas descrentes, a palavra de Deus é poderosa. Então, Deus usa a sua palavra como lhe apraz. Ele pode usar ministros, pessoas que estão ali ocupando o ofício de ministros, mas que não são legítimos ministros aos olhos de Deus.
Ou seja, podem enganar a igreja, mas nunca jamais poderão enganar aquele que dá a vocação, né? Que é o Senhor. Então é possível sim que aconteça isso. Eu já vi casos, irmãos, de pastores que estavam há vários anos no ministério pastoral, mas só se converteram no ministério pastoral, depois que já eram pastores. Depoimento deles, se converteram no ministério pastoral. Então não eram verdadeiros cristãos antes, mas já eram pastores. Mas foi no ministério que Deus tocou o coração deles e eles se converteram. Tem casos assim, inclusive casos famosos, né, de pessoas que disseram isso. Então é possível sim. Aquele professor era pastor também, aquele da Era. Do STNE, não é que você está falando? Esse é um apóstata, falso pastor. Viu, Duda? É um exemplo aí da sua pergunta, voltando lá, aquele falso pastor que esteve por um tempo no seminário. Ele esteve lá, abençoou muita gente, pregou muitas verdades bíblicas, mas revelou-se um falso pastor, um falso cristão. Irmãos, mais alguém? Última pergunta, se houver. O Shoa, filho de pastor. Perfeitamente. Caio Fábio é um pastor, foi um pastor muito famoso, mas ele é um apóstata de mão cheia hoje. Ele é um filho do demônio mesmo. Ele é o defensor da teologia liberal? Ele defende, ele é pior do que um liberal clássico, eu diria, porque ele realmente, o liberal clássico não apostata nesse mesmo sentido dele. Ele debocha da Escritura, sabe? Ele debocha mesmo, ele é totalmente contrário. Até a característica que ele se apresenta hoje, né, as expressões, o jeito que ele se apresenta, você já percebe que é uma pessoa... E até hoje, para quem não conhece, ele dá abençoa a pessoa, se conseguir. Sim, exatamente. Para quem não sabe. Exatamente. Isso pode acontecer também, de alguém tomar, por exemplo, uma pregação antiga dele, ou um livro que ele escreveu, e ter verdades ali que tocam e transformam a pessoa, porque é o poder de Deus. Então isso é possível. Tem muitos pastores na mesma situação dele, que escreveram coisas maravilhosas, não é? E depois apostataram, mas os livros ficaram. As coisas boas que eles escreveram, as verdades eternas, não vão deixar de ser verdade, porque foram eles que disseram isso. Deus disse primeiro que eles, né? Eles só reproduziram aquilo que Deus disse. Ainda são verdades eternas. Quando o demônio diz, tu és o santo de Deus, é Satanás quem diz isso, é mentira? Ali não é mentira, Jesus é o santo de Deus. Mesmo que seja o diabo quem diga isso, é verdade. Jesus é o santo de Deus. Então a verdade é verdade sempre. Tá? Um amigo meu pediu para me perguntar se quem é salvo tem certeza da salvação. Deve ter a certeza da sua salvação, porque a Bíblia diz que o Espírito fala ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então ele não deve duvidar disso. E Paulo também diz que a salvação, a eleição, ela é visível pelas obras que a pessoa pratica. A fé que ela tem, o amor pelos irmãos, isso é um testemunho da sua eleição. Eu estou com dúvidas, veja as obras. As obras que eu me refiro aqui não é a obra meritória, mas a ação de Deus na vida dessa pessoa. Muito... Ele é pastor, não é aquela pessoa que acha que está sendo do bem e do mal. Sempre ela é confundida pelo Espírito Santo, que é um pecador, né, que ela precisa melhorar, mesmo que ela Na verdade, ela, mais do que qualquer outro, vai entender o seu pecado e vai chorar por ele. Eu lembro de uma pregação do Paul Washer, em que ele está falando sobre pecado, e ele disse que as pessoas, falando para jovens, né, especialmente naquela ocasião, ele disse que os jovens que dizem que não têm pecados, que são santos, que são bons, que leem a Bíblia, né, que estão em dias com Deus, para esses Deus vira o rosto. Mas para aquele jovem que diz, eu não presto, eu sou um pecador miserável, eu não valho nada, ai de mim,
esse está mais perto de Deus. Aquele que sabe que é pecador, que reconhece que é um pecador. A esse, Deus ouve as orações. Não é assim também na história bíblica? Davi, e também aquela história no Novo Testamento, em que o publicano enche o peito para orar, né? E depois vem o outro lá, baixa a cabeça, não tem nem coragem de olhar para o céu, e Deus escuta a oração desse, que sabe que é pecador. Muito bem, gente, já passamos da hora. Deus abençoe a todos vocês. Vamos agora, apenas 1 minutinho, 2 minutinhos para beber água e vamos para o nosso momento de oração.